Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. No programa de hoje vamos falar sobre um tema que ainda gera muitas dúvidas e até preconceitos. A pensão entre ex-cônjuges, ou seja, os chamados alimentos entre ex-marido e ex-mulher. Muita gente acha que ao se divorciar, cada um segue sua vida e pronto, mas não é bem assim. O direito das famílias prevê que, em alguns casos, é possível sim que um dos ex-cônjuges tenha direito a receber pensão e esse direito não tem nada a ver com se aproveitar do outro, mas sim com solidariedade, justiça e equilíbrio após o fim da vida em comum. Vamos explicar quando essa pensão pode ser devida, por quanto tempo, quais os critérios usados pela Justiça e também as diferenças entre os alimentos tradicionais e os chamados alimentos compensatórios. E mais, vamos trazer um olhar atualizado falando sobre o uso do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que vem sendo cada vez mais aplicado nos tribunais para corrigir desigualdades históricas que afetam principalmente as mulheres após o divórcio. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. E quem me ajuda na missão de hoje é o servidor público do TJ Maranhão, mestre em Direito e Gestão de Conflitos, especialista em família e sucessões, Dr. Elton Costa, grande parceiro aqui do Família na Real. Seja muito bem-vindo, Dr. Elton, mais uma vez à nossa casa. Muito obrigado, Rosa. É sempre uma satisfação estar aqui para a gente dialogar com os telespectadores do Família na Real. Isso, e o tema hoje super instigante e elucidativo, importante para os nossos telespectadores, Sim. Que muitas vezes ali acabam os relacionamentos e não sabem o que fazer em relação ao seu sustento, às vezes preocupados somente com o sustento dos filhos. E agora nós vamos esclarecer muitas coisas em relação aos alimentos entre ex-cônjuges. E eu já começo aqui, doutor Elton, perguntando o que são esses alimentos entre ex-cônjuges, de que situações a Justiça pode determinar esse tipo de pensão. Excelente. Essa dúvida realmente é uma questão bem interessante, Rosa, e que a gente precisa, de fato, dialogar sobre. Então, de uma forma bem simples, esses alimentos para ex-cônjuges é aquele pensionamento, aquele pagamento, né, de uma pensão, por assim dizer, que um ex-marido ou ex-mulher ou um ex-companheiro e uma ex-companheira pode pedir um ao outro após o fim do relacionamento, aí seja um casamento, né, após o fim desse relacionamento convivencial ou casamenteiro, enfim, para suprir, né, as necessidades. E aí a gente vai tratar sobre isso no decorrer do programa, se esses alimentos são para suprir as necessidades básicas de sustento ou se eles têm alguma forma, mas de qualquer, né, em breves linhas, pensão para ex-cônjuge é uma forma de sustentar aquele que, ao final da relação, depende, em alguma medida, do seu ex para, inclusive, muitas das vezes, para o próprio sustento, para a própria sobrevivência. Excelente. A gente vai aqui detalhadamente conversar sobre esses requisitos para que você, telespectador, entenda exatamente quando você poderá pedir alimentos para ex-cônjuge, porque são somente em situações excepcionais, como a gente vai ver, mas sim é possível. Rosa, aí me diga uma coisa. Historicamente, a gente, quando fala em pensão para ex, pensa logo a mulher pedindo, né, na ex-mulher, ex-companheira pedindo pensão. Isso é somente nessa situação ou pode haver pensão para o ex-marido, o ex-companheiro? Sim, essa pergunta é muito importante, Elton, porque a gente sabe que existe uma igualdade formal na Constituição entre homem e mulher. Porém, na prática, nós ainda estamos longe dessa igualdade. Então, existe essa igualdade, a mulher pode pedir, no caso, o homem também pode pedir. Só que, na nossa prática familiarista, é muito mais comum a mulher pedir. E aí a gente também vai conversar sobre esses fatores que têm a ver com a dedicação da mulher, com renúncias, com
o fato dela se dedicar muito mais ali aos cuidados domésticos, aos filhos, e é claro que a mulher ela vem ocupando esse espaço, mas não significa dizer que ela também deixou de fazer, de ter essas jornadas. Então, hoje a mulher tem ali uma jornada de manhã, de tarde, de noite, ou seja, uma jornada durante o dia e a noite, talvez até trabalhando mais, porque a mulher, ela continua ali dedicando-se mais do que o homem, né? E são estatísticas aos cuidados com os filhos e aos cuidados domésticos e também trabalhando. E por vezes não, essa mulher ela só consegue se dedicar aos trabalhos domésticos, mas respondendo à sua pergunta, sim, o homem também poderá pedir. E aí, Elton, a gente fica com aquela pergunta, né, que a gente recebe essa dúvida também em nossa prática, que é sobre se, no caso da mulher vir a pedir a pensão, se a criança vai perder o direito a receber a pensão alimentícia. Porque a gente sabe que, ao final da relação, os ex-parceiros, se tiverem filhos, o ideal é que eles regulamentem todas essas questões, especialmente se eles não conseguem ter um diálogo satisfatório, um diálogo respeitoso. Então, a gente sempre recomenda, olha, tem filho, vamos definir logo quanto é que aquele que não está vivendo com a criança, que não tem a criança no seu lar de referência, vai pagar de pensão, como é que vai ficar a questão da guarda, como é que vai ficar a questão da pensão alimentícia. E nesse momento vem a dúvida, e se eu pedir a pensão para o meu filho, eu vou perder, ou melhor, se eu pedir a pensão para mim, eu vou perder a pensão do meu filho? Excelente pergunta e, como você bem pontuou, Rosa, essa é uma dúvida bastante recorrente no nosso meio, né? Então, são situações distintas. O fato de a mãe representando, na maioria das vezes, o filho, né, numa demanda de alimentos em desfavor do pai, como você bem pontuou, aquele que não convive rotineiramente, cotidianamente com o filho, na maioria das vezes o pai é que vai ser demandado a pensionar, pagar pensão alimentícia para esse filho. O fato dessa situação, ou seja, de existir essa obrigação do pai ou da mãe prover o sustento do filho, não impede que essa, no nosso exemplo aqui, para ficar mais claro, que essa mãe que está representando o filho naquele processo de pensão contra o pai, busque, na condição de ex-cônjuge, pensionamento para ela. Então, respondendo de forma objetiva para os telespectadores do Família na Real. São situações distintas e que podem ser demandadas judicialmente. A pensão para o sustento do filho e a pensão para o ex-cônjuge, ou para o ex-marido, ou ex-companheiro, ou ex-mulher. Na maioria das vezes, na nossa prática forense, o que acontece é o quê? Rompimento, a criança vai morar com a mãe representa o filho para cobrar a pensão alimentícia do pai e ela, como ex, a depender de algumas características, algumas situações que a gente vai tratar aqui no decorrer do programa, pode também pedir pensão. Então o juiz vai analisar, naquela situação, a necessidade do filho, do ex-cônjuge, seja ele a mãe, seja ele o pai, seja ele o ex-marido, ex-mulher, e a possibilidade daquele que está sendo demandado a pagar. E aí ele vai fazer, tentar achar a solução mais equilibrada. E aí, óbvio, sendo um filho incapaz, uma criança, um adolescente, a balança vai pender mais para o lado do filho, porque a obrigação de sustento é de pai e mãe. Mas é perfeitamente possível, e já temos várias decisões nesse sentido, de a pensão existir para o sustento do filho e para as necessidades do ex-cônjuge. Inclusive, é bom que se diga que o fundamento jurídico para esse pedido, né, pensão para ex-cônjuge e para criança, são fundamentos diversos. Mas nós podemos sim pedir na mesma ação, por exemplo, uma ação de divórcio ou uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, onde aquela mulher, no nosso exemplo, ela pode pedir pensão representando o seu filho menor ou os seus filhos menores e ela também poderá comprovar a sua necessidade e pedir pensão para ela também, que nós vamos ver, como Elton bem pontuou, mais na frente aqui, esses requisitos quais são. Porque para nós que trabalhamos nessa área, Elton, é muito difícil, às vezes, a gente conseguir explicar isso
para uma mulher, por exemplo, que ela não tem direito à pensão, porque realmente são situações excepcionais que o próprio STJ, tribunais superiores, vem trazendo aí em relação à pensão. E também em uma ação de alimentos para a criança, a prova ela vai ser somente a prova de parentesco, uma certidão de nascimento, por exemplo, da criança, onde está lá o pai registrado e a mãe. Portanto, já é obrigatória a presunção absoluta da necessidade dessa criança. Então, a gente vê que até as provas são diferentes. Então, uma mãe que representa o filho, ela traz ao processo aquela certidão de nascimento, onde ela comprova o registro de nascimento do pai, comprova o parentesco, e aí o que vai se discutir é o valor dessa pensão. Então, a obrigatoriedade já existe, mas o que vai se discutir é o valor. Justamente por quê? Porque a pensão alimentícia para filho menor é obrigatório. Até, como a gente já conversou aqui sobre alimentos em outro programa, até essa criança atingir a maioridade e se ela estiver ainda cursando um curso superior ou um curso técnico, o pai, no caso, vai pagar pensão até a conclusão desse curso superior ou técnico. Na sua atuação, Elton, é bastante comum esse pedido de pensão para ex-cônjuge, você que trabalha lá, como você diz, do outro lado do balcão. Isso. É uma situação, né, não é tão corriqueira ainda, mas acredito até que depois desse programa de hoje, né, talvez as demandas aumentem, mas na minha prática forense os pedidos já começaram a acontecer, né, e aí a gente vai ver daqui a pouquinho quais são as situações que isso, né, podem acontecer, mas os pedidos já começaram, como você bem pontuou, Rosa, os telespectadores ficarem cientes disso, já temos bastante decisões nos tribunais, inclusive, né, em sede de STJ, que é uma coisa, já está pacificada a doutrina e a jurisprudência, as decisões já são convergentes nesse sentido. Excelente. Então agora nós vamos para um rápido intervalo, mas antes eu quero pedir sua participação. Se tem alguma sugestão de tema, alguma dúvida, manda para a gente. Nosso contato é o 998660001 ou você pode só apontar a câmera do celular para esse QR Code que aparece aqui no vídeo, que vai direto para o nosso WhatsApp. Fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta com Família na Real, hoje falando sobre os chamados alimentos entre ex-marido e ex-mulher. São muitas dúvidas, então eu e meu parceiro, Dr. Elton Costa, vamos continuar trazendo mais questões sobre esse tema. Então, Elton, a gente sabe o quanto que esse tema traz dúvidas, o quanto que ele é importante, especialmente para a mulher. Nós vamos ver o motivo, né? Muitas vezes ali, como nós explicamos, a mulher ela sai da relação numa desvantagem, num desequilíbrio muito grande em relação ao seu parceiro, mas é claro que isso é a regra. Nós temos também situações contrárias, como a gente já falou aqui, dos homens que pedem pensão também na justiça. Excelente, Rosa. E aí, como já pontuamos, inclusive, né, no bloco anterior, existem algumas questões que são analisadas, né, bem específicas, para que o juiz, o julgador, ele decida. Eu queria saber de você, quais são os critérios, quais são as situações, o que é que o juiz leva em consideração na hora de fixar esses alimentos, esse pensionamento alimentar para o ex-cônjuge? Certo. Essa pergunta ela é muito importante porque ela traz exatamente aquele fundamento para o pagamento da pensão que a gente se referiu no primeiro bloco. Então, como nós vimos, para a criança e o adolescente, basta que exista a comprovação do parentesco, para que o juiz já fixe ali no início do processo de alimentos, por exemplo, ou no início do processo de divórcio, o valor da pensão alimentícia que o alimentante, que é aquele que paga a pensão, vai pagar a criança ou adolescente. No caso do ex-cônjuge, a situação é diferente. Por quê? Porque essa mulher, ela também tem que trazer essa necessidade.
E essa necessidade, ela tem que ser comprovada nos autos. Ela não é por uma presunção absoluta somente com um documento, como é na criança e adolescente, que comprova ali com a certidão de nascimento. A mulher, ela traz ali, claro, se for casada, a sua certidão de casamento, porém, ela tem que demonstrar a sua necessidade. E essa necessidade, ela diz respeito à questão da falta de emprego, né? Ou seja, essa mulher, por alguma razão, ela renunciou ao seu trabalho, aos seus estudos, para cuidar dos seus filhos, para se dedicar aos cuidados domésticos, ou essa mulher tem algum problema de saúde, que naquele momento a impossibilita de ser inserida no mercado de trabalho. Sim, mas existe a possibilidade de uma pensão alimentícia para ex-cônjuge vitalícia? Então, algumas mulheres me fazem essa pergunta. Essa pergunta é muito interessante, mas na prática eu pouco vi, né? Por quê? Porque somente em situações de mulheres que são casadas há muito tempo, de uma outra geração, em que, por alguma razão, elas não trabalham mais ou nunca trabalharam, ou então se elas têm um problema de saúde que é crônico, ou seja, que de alguma forma elas tiveram um diagnóstico e elas vão ter aquela dependência o resto da vida do seu ex-parceiro, né, do seu ex-cônjuge. Então, nós temos aí uma construção jurisprudencial que a gente fala, ou seja, são os tribunais baseado ali numa interpretação de toda a lei que a gente tem do Código Civil, da Constituição, que vai dizer, olha, sim, a mulher pode pedir uma pensão ou o homem pode pedir uma pensão para o seu ex-cônjuge. Então, as situações são situações de dependência econômica, de não estar inserida no mercado de trabalho, de possuírem uma doença, como eu falei, e a maioria dos casos são esses, não é isso, Elton? Nossa prática. Isso, Rosa, e você tocou num ponto bastante interessante que os telespectadores e as telespectadoras, né, devem atentar, que é essa questão do pensionamento dos alimentos de forma vitalícia. A regra do pensionamento para ex-cônjuge é que ele tenha um período de transição, né? É o mais comum. E aí, como você bem pontuou, dependência econômica, idade, quanto mais avançada, né, maior a possibilidade desse pensionamento durar mais tempo. Mas eu me lembro de uma decisão, salvo engano, do ano passado do STJ, sim, que foi relacionada à questão de ser em caráter vitalício, né? Tinha um prazo estipulado e quando, perto do final daquele pagamento da pensão que estava judicialmente estipulado, a senhora que recebia foi lá e disse, olha, a minha situação complicou, está pior do que quando a pensão foi estabelecida. E aí, dessa forma, ela conseguiu comprovar nos autos, como você também me pontuou, e aí o STJ disse, olha, nessa situação, essa pensão vai ser de forma vitalícia. E aí, Elton, a gente vê que, no caso de alimentos para ex-cônjuge, a regra é essa pensão ser temporária, né? Como você disse. Existem, sim, casos de, né, que essa pensão ela pode ser paga até o final da vida daquela mulher, mas a maioria, a regra é essa pensão temporária. Ou seja, como a gente colocou, é possível pedir pensão para ex-cônjuge desde que seja comprovada a necessidade da mulher, ou seja, também o juiz vai se valer do binômio que a gente chama, né, na vara de família, que é o binômio necessidade da mulher, possibilidade do ex-parceiro, porque também o juiz vai ter que analisar essa possibilidade daquele que vai pagar a pensão para a ex-mulher, porque muitas vezes a gente vê, Elton, e por isso é que a gente fala, o direito das famílias, ele é um direito que sempre tem que se analisar o caso concreto, ou seja, é um direito casuístico que a gente chama, porque por vezes aquela mulher, por exemplo, vai pedir uma pensão para o ex-marido e o ex-marido ele está numa situação às vezes pior do que ela. Ele é aposentado, ele também tem problema de saúde, ele também é uma pessoa idosa, não tem como se inserir no mercado de trabalho. E aí vem a importância do olhar sensível do juiz, né, da questão ali. A gente sabe que nesse tipo de ação não existe a presença do representante do Ministério Público, é importante que se diga, porque o Ministério Público ele zela ali pelo interesse do menor na questão da pensão, então não há ali a presença do Ministério Público. Então existe essa necessidade do advogado, do defensor público que esteja atuando pelo aquele que pede a pensão,
ter esse cuidado de demonstrar todas essas necessidades e o juiz vai ter esse olhar sensível de analisar todas as provas do processo, da necessidade daquela que vai receber, daquele que vai pagar, para que ele possa ver a possibilidade do pagamento dessa pensão, porque não é uma regra, pode ser que o juiz não dê essa pensão, e como também ele vai dizer, olha, tudo bem, ela tem direito ou ele tem direito ao pagamento, e vai ser ali por 2 anos, por 3 anos, até essa pessoa receber uma aposentadoria no INSS, ou até ela conseguir um trabalho, já que ela ainda é nova, já que ela ainda não é incapaz. Não é isso? Porque é importante que se diga isso também. Não é só para a mulher que é incapaz de trabalhar que o juiz vai dar pensão. Existe sim a possibilidade de ele dar para uma mulher plenamente capaz, mas que de alguma forma ela não está trabalhando naquele momento, ou que ela também esteja trabalhando, mas numa situação em que ela não consiga se sustentar, o básico, não é isso? Nós, para exemplificar, né, sempre quando a gente exemplifica, isso, né, no caso prático, fica mais interessante para os telespectadores. Certa vez, nós tivemos um caso lá em Caxias. O ex-cônjuge pagava pensão por muitos anos, salvo engano, mais de 20 anos. E, em determinado momento, ele teve uma situação de saúde que precisou pedir a exoneração. E aí, ela também já era uma pessoa idosa, então nós conseguimos achar uma solução bastante razoável para o caso. Não foi cessada de imediato e nós levamos em consideração um consignado, olha que interessante, um consignado que ela tinha, que faltavam 6 meses para encerrar. Olha só. E esse valor do consignado era bem semelhante ao que ele pagava de pensão. Então, nós conseguimos adequar para, olha, você vai continuar pagando pensão para ela por mais 6 meses, é o tempo que esse consignado vai terminar, e aí ela vai manter, de alguma forma, esse equilíbrio na renda dela. Então, ficou uma situação satisfatória para os dois. Ele conseguiu segurar mais esses 6 meses, e ela, quando perdeu a pensão dali a 6 meses, teve esse retorno porque o consignado também acabou. Que bom. Elton, e a gente sempre está falando aqui no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. O bendito protocolo, sim, que foi ali uma determinação do CNJ e que todo o sistema de justiça tem se capacitado para melhor aplicá-lo, e nós vamos aqui entender no que se refere ao pagamento de pensão para ex-cônjuge. Então, como é que o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, ele influencia as decisões judiciais sobre pensão para ex? Excelente pergunta. Você tocou num ponto sensacional, que é a questão do protocolo. O protocolo, quando ele foi inserido, né, no nosso ordenamento jurídico pelo CNJ, a intenção é o quê? Combater, entre aspas, ou seja, enfrentar essas desigualdades históricas, socioculturais que nós vivenciamos e que a gente conhece, todo mundo conhece algum caso nesse sentido. O casal conviveu por muitos e muitos anos e quando da ruptura, quando do fim desse relacionamento, aquele homem que era o provedor detinha o controle dos bens, das contas bancárias, de toda a situação financeira do casal e da família, e aquela mulher não tinha conhecimento sequer, isso aí eu falo de experiência forense, a mulher não tinha conhecimento sequer dos valores que existiam no banco, se eles tinham saldo em conta, saldo em poupança, aplicações, etc. Então, o que é que o protocolo veio nos dizer em breves linhas? Atenção, julgadores, debrucem seu olhar com atenção sobre essas questões quando se perceber que há um desequilíbrio. Para quê? Para que a decisão faça com que aquele que está lá em situação de favorável, por vulnerabilidade, por desconhecimento da outra parte, normalmente o homem está na situação favorável e a mulher na situação desfavorável, que a decisão equilibre o mais, né, de forma mais satisfatória possível. E aí ele vai fazer com que nós prestemos atenção no seguinte, que essa, para mim, é a grande sacada do protocolo. O trabalho invisível, o trabalho não remunerado daquela mulher que dedicou durante todo aquele relacionamento a sua vida
a cuidar da família. Esse desequilíbrio é histórico, não é isso? É histórico. Por isso que a gente se pergunta, por que existe o protocolo com perspectiva de gênero? Exatamente porque essa desigualdade ela é histórica. A mulher, ela sofreu naturalmente um grande déficit na questão laborativa, se a gente vê ao longo da história. E o protocolo ele veio corrigir isso, né, com essa aplicação obrigatória por parte dos magistrados e, claro, nós, operadores do direito, que vamos pedir, que vamos ali construir as decisões através da defensoria, da advocacia, temos que sempre agora estar pedindo e estar colocando o protocolo nas nossas petições. Excelente, excelente. A gente vem falando, olha que interessante, a gente vem falando desde o começo aqui da nossa conversa, inclusive é o tema do diálogo hoje, pensão alimentícia para ex-cônjuge. E quando a gente fala de ex-cônjuge, a intenção, né, o que as pessoas ouvem dizer, opa, está falando de pensão alimentícia para quem é casado. E existe essa dúvida, né? Eu queria que você tirasse para a gente. O ex-companheiro, ou seja, aquele que convive, ou a ex-companheira, que convive em união estável, também pode pleitear pensão quando do fim do relacionamento, mesmo não sendo casado, ou seja, só conviviam em união estável? Elton, antes de responder essa sua pergunta, eu vou trazer aqui uma pequena diferença, um pequeno apanhado sobre união estável e sobre o casamento. Porque a gente sabe que cônjuge são aqueles que casaram. Companheiros, a gente se refere a pessoas que moram juntos, né? Então, essa é a primeira diferença importante para trazer aqui para o nosso telespectador. Então, quando eu me refiro a cônjuge, muitas vezes eu vejo algumas pessoas chegarem à defensoria, doutora, é meu cônjuge. Quando eu vou ver, não tem certidão de casamento, ou se tem a certidão ali só do casamento religioso. Então, para efeitos jurídicos, o cônjuge é aquele que se casa, certo? Com todas as formalidades que são exigidas no Código Civil. Tem que casar no civil, no cartório, além do religioso para ter efeito civil, como a gente diz. Então, quando eu digo cônjuge, eu me refiro a quem é casado de fato e tem esse reconhecimento jurídico. Porém, a união estável, apesar de ela ser uma situação que a gente diz que depende dos fatos, nós vimos aqui também outro programa, se você não viu, nós temos um programa excelente que fala só sobre união estável, seus requisitos, que eu conversei aqui com um colega até defensor, o doutor João Neto, e a gente detalhou ali tudo sobre a união estável. Mas só relembrando, existem alguns requisitos ali da união estável, que são a publicidade, ou seja, aquele casal ele tem que estar ali juntos, para que toda a sociedade os conheça e os trate como realmente companheiros. Nós temos a questão ali da continuidade, ou seja, a relação daquele casal não tem que ser uma relação que vai e volta, tem que ter uma certa continuidade. A questão do tempo, a lei não diz um tempo certo, olha, 2 anos é a união estável, 3 anos é a união estável, basta que existam aqueles requisitos e o principal deles que vem aí digamos, trazer uma diferença entre união estável e namoro, que nós já estamos falando do namoro agora, que não tem nenhum efeito jurídico, é a questão da intenção de constituir família. Então, a união estável, aqueles companheiros, eles estão juntos, mas eles se veem como família, eles se veem como um casal, ao contrário de namorados que estão namorando, que não têm essa intenção. Então, dito isso, com esse reconhecimento da união estável, após o final da relação, se aquele ex-casal, eles não formalizaram aquela união estável, ou seja, se eles não fizeram um contrato de convivência, que a gente chama assim, foram ao cartório ou fizeram ali através de um instrumento particular, não, nós estamos juntos, do período de tanto a tanto, nós estamos juntos com o regime tal, e dizendo ali todos o que eles desejam sobre o relacionamento deles no contrato de convivência, essa união estável ela tem que ser formalizada, ela tem que ser reconhecida na justiça. Então, um daqueles companheiros, ao final da relação, ele tem que providenciar um reconhecimento e uma dissolução dessa união estável a nível judicial, no âmbito judicial, que é como a gente diz, ele tem que judicializar. Então, a união estável, ela tem características diferentes,
do casamento. O casamento, ele é um ato mais formal e mais solene, um dos mais de nossa legislação civil, mas para efeito jurídico, a união estável ela se equipara ao casamento. E, portanto, assim como no casamento o cônjuge pode pedir uma pensão para o seu ex, na união estável também. Então, reconhecida essa união estável, ali, o ex-companheiro que demonstrar essa necessidade no processo, ele pode, inclusive, cumular, assim como na ação de divórcio. Ele pode entrar com reconhecimento e dissolução de união estável, cumulado com o pedido de pensão para ex-cônjuge. E, da mesma forma, mostrando ali a necessidade, a possibilidade do ex também, o juiz vai analisar, a questão das provas. Então, vai ser, como a gente diz, hein, Elton, um cuidado muito grande desse profissional. Por isso que a gente sempre diz, olha, sempre busque um profissional especializado. Porque no caso de uma ação dessa, ele vai ter que provar que ele vivia em união estável, através de provas que a gente também conversou já, que é a prova de dependência, a prova de que moravam juntos, a prova de que tiveram filhos, várias provas ali que preencham esses requisitos que a gente conversou e ainda vai ter que provar a necessidade da pensão alimentícia. Não é isso, Elton? Isso. É como você bem pontuou, tá? A labuta, né, por assim dizer, vai ser maior. Enquanto, no caso do cônjuge, o vínculo jurídico, ou seja, o casamento, já está demonstrado através da certidão, no caso de uma união estável ainda não formalizada, e como você bem nos trouxe, seja através de um contrato particular, seja através de uma escritura pública feita em cartório, vai ter que ser demonstrado no processo. Para depois de demonstrada esse vínculo de companheirismo, ou seja, a relação convivencial, aí sim se abrir a segunda parte, que é para se discutir a dependência, a necessidade para se pleitear alimentos. Então, é mais trabalho. Então, sim, a necessidade também de se procurar, obviamente, alguém, né, um profissional que vai cuidar disso aí no processo, com a expertise, com a capacidade técnica necessária para lidar. Porque um passo é como se fosse um jogo de xadrez. Um passo errado, você pode atrasar o recebimento de uma pensão, por exemplo, de uma ex-companheira por muito tempo. E aí a gente já diz, nessas situações, o juiz ele não vai ali, raramente, a não ser que seja uma situação excepcional, ele não vai no início do processo já fixar alimentos provisórios, como na situação que a gente conversou de pagamento para pensão, pagamento de pensão para a criança, para o adolescente, para o filho. Nessa hipótese existe ali, como eu falei, já uma prova dessa necessidade que é a idade. Então, foi até 18 anos, criança e adolescente têm direito à pensão. Seja o pai, seja a mãe, que esteja com a criança, o outro vai pagar a pensão. Mesmo que esteja desempregado, que a gente já conversou isso aqui também, né, Elton, no nosso programa de pensão alimentícia. Então, a gente vai agora para mais um intervalo, mas é bem rápido, nós voltamos já já. Estamos de volta com Família na Real. Seguimos aqui falando sobre um tema que ainda gera muitas dúvidas: a pensão entre ex-cônjuges. Elton, já conversamos aqui sobre o que são os alimentos para ex-cônjuge, já conversamos aqui do fundamento, ou seja, como e quando, né, aquela pessoa que foi casada, se está no processo de divórcio, como ela deve pedir esses alimentos, os motivos e os requisitos ali que a jurisprudência, vamos dizer, exige para o pagamento de pensão para ex-cônjuge. Já falamos das diferenças entre ali os requisitos da pensão para criança e adolescente e já falamos também em relação aos alimentos para ex-cônjuge. E agora a gente quer esclarecer algo que muitas pessoas ouvem e confundem até com os alimentos que nós estamos falando, que são os alimentos para ex-cônjuge, que são os alimentos compensatórios. Muitas pessoas, inclusive eu vejo profissionais de nossa área, não sabendo explicar direito o que são esses alimentos compensatórios. E claro, aqui no Família na Real, a gente traz tudo e o tema de forma completa. Então, eu quero que você me diga o que são esses alimentos compensatórios e quando eles são aplicados
na situação prática do direito das famílias? Excelente pergunta. Olha só, queridos telespectadores e telespectadoras. A gente vinha falando, né, como você bem pontuou, Rosa, dos alimentos que a gente chama de alimentos tradicionais, né? Alimentos para a subsistência, para a sobrevivência, né? Que são aqueles alimentos para que o ex-cônjuge ou o ex-companheiro, como você já bem pontuou que existe essa possibilidade, recebam para se manter, né? E normalmente eles são durante um prazo, avaliados aquelas questões que você bem trouxe, né? E são arbitrados, são fixados. Os alimentos compensatórios, eles são fixados na perspectiva, e aí como o nome já deixa bem claro, para compensar, não necessariamente tem relação com a subsistência, mas eles vêm para compensar a perda de um padrão ou desequilíbrio no padrão de vida que um dos cônjuges vai ter, ou um dos companheiros vai ter após o fim do relacionamento. Então, aquele casal está lá durante muitos anos naquela relação, e aí, quando eles rompem, um mantém o padrão de vida que o casal tinha e o outro não. Então, os compensatórios vêm para fazer, a gente não está falando de questão de subsistência, a gente está falando que, a partir de agora, esse ex-companheiro, ex-companheira, ex-marido, ex-mulher, vai ter um padrão totalmente discrepante, diferente do que ele vinha tendo durante os últimos 10, 20 anos. Então, vai ser fixado um valor para, como o próprio nome bem o diz, compensar, em alguma medida, esse desequilíbrio. Então, basicamente, os alimentos compensatórios são isso, e eles são aplicados, são arbitrados, fixados para compensar, né, reequilibrar, por assim dizer. E aí eu gosto de trazer, Rosa, você vai já trazer um exemplo sensacional, mas eu gosto de trazer um bem simples, né, que reflete, retrata uma realidade que muitas pessoas devem conhecer. Imagine aquele homem que tem um padrão de vida alto e ele casa com uma jovem e o regime que ele adota é o da separação de bens. Então, passados 10 anos, 20 anos, ele, na hora do divórcio, vai continuar com todo o patrimônio e ela, por conta do regime que eles adotaram, não vai ter direito à meação, certo? Sim. Mas passados 10 anos, ela teve um padrão condizente com o dele, durante todo o casamento. E a partir do divórcio, ela vai voltar ao padrão inicial dela. Imaginemos que ela não tinha renda alguma. Sim. Então, os compensatórios vêm para dizer, beleza, ela não tem direito à meação de patrimônio, mas ela vai ter direito, ela tem direito a um pensionamento para compensar todo esse período que ela viveu no mesmo patamar que você. Então, acho que deu para ficar, né, bem mais... e a gente sabe que isso existe muito, né? Existe. Aquele homem rico que casa com uma mulher nova, eles têm todo aquele padrão durante anos e anos e anos, e aí quando a relação termina, eles dizem, você não tem direito a nada do meu patrimônio, e realmente não tem, porque o regime que eles escolheram foi o da separação, mas o judiciário vai dizer, calma aí, patrimônio ela não tem direito, mas uma pensão para compensar o padrão de vida que ela vai perder, que ela teve durante muitos anos por um consenso de vocês, porque eles estavam casados, isso aí ela vai ter direito. E Elton, eu também queria trazer um caso que polemizou muito nas redes sociais e que nós vimos muitas informações erradas, porque como dizia já um filósofo da psicologia, nós estamos na era da informação, mas não da formação. Então, a gente tem muitas informações, porém, às vezes equivocadas, que é o caso da Ana Hickman. Sim. A Ana Hickman e o ex dela, o Alexandre, ele conseguiu alimentos compensatórios na justiça. E as pessoas começaram a fazer comentários do tipo, ora, Ana Hickman, ela vem enfrentando um processo na justiça, alegando violência patrimonial, violência física,
violência psicológica, como pode o Alexandre ter conseguido esses alimentos compensatórios. Então, a gente vai aqui conversar, né, sobre diferenças e sobre o que o Elton já falou sobre os alimentos compensatórios, para explicar melhor, inclusive, esse caso da Ana Hickman. Excelente, Rosa. E aí você, para encaixar, para elucidar essa questão, eu queria que você trouxesse para nós, né, qual a principal diferença entre os alimentos tradicionais, né, que a gente veio falando, e os compensatórios. E se eles podem conviver, se aquela pessoa que está pedindo o ex-companheiro ou a ex-companheira, se ele pode pedir os dois. Sim, é importante, Elton, primeiro a gente dizer que se você procurar na lei alimentos compensatórios, você não vai encontrar. Alimentos compensatórios, ele surgiu de uma construção também da doutrina, da jurisprudência, na área do direito das famílias. A gente sempre fala em jurisprudência aqui, meu caro telespectador, tem a ver com decisões judiciais, decisões de tribunais. Então, a fonte do direito, ela não é só a lei. Existem também decisões de tribunais, existem enunciados que também fazem ali, que são fontes do direito. E no caso dos alimentos compensatórios, Elton até já colocou algumas diferenças aqui, mas a principal é que os alimentos tradicionais, que são aqueles para ex-cônjuge, eles são mais relacionados à subsistência daquele que precisa, daquele alimento que pede, que tem a ver com moradia, tem a ver com aquelas necessidades básicas, a necessidade de sustento. Ou seja, aquela mulher, ela não tem como se sustentar, ela pede alimentos. Se for os alimentos compensatórios, não. Ela pode até ter condições de se sustentar, mas tem a ver com trazer esse reequilíbrio patrimonial, esse reequilíbrio de padrão de vida. Inclusive, um dos fundamentos para esse pedido de alimentos compensatórios foi até no sentido de acelerar a partilha. Que é o caso da Ana Hickman. Sim. Por exemplo, a Ana Hickman, por questões de violência que ela alega, ela está ali administrando todo o patrimônio do ex-casal, porque ela disse que sofreu toda essa violência, ela teve uma perda considerável em seu patrimônio. Isso eu estou falando, claro, que é noticiado pela imprensa e por ela própria em seu perfil no Instagram. Mas é um caso muito polêmico, a gente sabe que existem alegações dos dois lados, como a gente vê na nossa área, né? E os processos seguem todos em segredo de justiça, e o que a gente faz é trazer aqui à luz o direito de família para uma melhor compreensão do tema que nós estamos conversando. Então, no caso da Ana Hickman, como ela está ali administrando o patrimônio e ele se sentiu lesado, justamente porque ele não tem acesso à ameação dele, houve ali a fixação dos alimentos compensatórios. Segundo ele também teve uma queda muito grande ali no padrão de vida dele. Então, não tem nada a ver com a questão da violência dela ter sofrido. Tem a ver com essa questão do reequilíbrio. Sim. Então, um dos motivos que a jurisprudência, a doutrina, vieram ali construindo a questão dos alimentos compensatórios, é essa questão do reequilíbrio. O que é isso? A mulher que vivia bem, a mulher que morava bem, a mulher que viajava, a mulher que ela tinha uma vida confortável. E, de repente, quando ela acaba o relacionamento, e a gente sabe que vem muitas vezes ali acompanhado de mágoas, e aí vem aquele que diz, eu quero ver essa mulher na miséria, eu quero tirar tudo que é dela, eu não quero que ela tenha mais nada. E existe isso, esse sentimento de vingança, infelizmente, ao final das relações em nossa área. Sim. E aí ele deixa de pagar, por vezes, a pensão, ou ele também atrasa a partilha. Tem situações que a mulher sofre essa violência patrimonial, que ela fica sem nada, que o marido administra a empresa, por exemplo, porque a mulher, muitas vezes, ela desconhece essas questões relacionadas ao dinheiro. A mulher, ela não tem, por vezes, uma relação muito próspera ali, muito próxima do dinheiro. Então, justamente por essa questão cultural que nós temos. E aí vem os alimentos compensatórios e diz, olha, nós vamos aqui
por um período também, porque eles se confundem, os fundamentos deles dois se confundem, mas são diferentes. Um tem a ver com sustento, outro tem a ver com esse padrão de vida. Ouviu falar em reequilíbrio do padrão de vida? Questão dos alimentos compensatórios. E aí vem essa questão de acelerar a partilha. Então, foi uma forma que o juiz ali, a decisão judicial veio dizer, olha, se você não sair ali da casa, não der a metade para a sua ex-companheira, você vai ter que ficar pagando uma pensão, uns alimentos compensatórios. E a resposta em relação a poder acumular os dois, poder pedir os dois, é sim. Então, se houver essa necessidade da mulher de sustento e, ao mesmo tempo, houver também a necessidade desse reequilíbrio no padrão de vida, poderá ser pedido sim. Mas é importante dizer que não são em todas as situações, relacionamentos rápidos ali, dificilmente o ex-parceiro vai ter direito aos alimentos compensatórios. Não é isso, Hélio? Isso. E aí, voltando ao caso, né, da Ana Hickman, que você bem nos trouxe, é uma situação bem interessante. E aí mostra, na prática, o que a gente falou aqui anteriormente, sim, que é possível, né, também o ex-companheiro ou o ex-cônjuge pleitearem. Né? E aí, pelo que a gente tem noticiado, isso aí precisa ficar claro, só reforçando o que você já disse, a gente está trabalhando em cima do que é noticiado, né? Porque a gente não tem acesso aos autos do processo. Mas, para ele ter conseguido, o Alexandre, conseguido esses alimentos compensatórios, já ficou, pelo menos é o que a gente vê, né, na mídia, sim, é que ele, nessa relação, né, nessa balança, ele ficou na parte desequilibrada, com a ruptura. E ela, diferentemente da maioria dos casos, ela quem ficou na administração dos bens. Então, ele conseguiu demonstrar isso e, assim, ao que parece, disse, opa, então, enquanto você não resolve essa partilha, você vai compensar esse desequilíbrio e acaba sendo uma forma de acelerar. Sim. Porque se ela vai começar a pagar pensão compensatória para ele, ela vai pensar, é melhor a gente partilhar logo isso aqui e cada um seguir sua vida. Porém, tem o lado dela, que ela fala nas suas redes sociais, que exatamente ela passou a administrar o patrimônio porque ela foi lesada. Ela sofreu uma violência patrimonial, né? Ela fala muito isso nas redes sociais, que ela não tinha ideia, ela precisou recompor a vida, sim, dela financeira e, enfim, como eu disse, só quem está dentro do processo, sim, que pode falar. Mas existe sempre os dois lados e aqui é bom que a gente traz todos esses lados, vamos dizer assim, da moeda à luz do direito das famílias. E, Elton, e agora a gente quer falar sobre um assunto delicado, mas é um assunto que sempre vem à tona em nossas consultas, na nossa prática familiarista. Se a mulher sai de casa por qualquer motivo, traição ou porque ela está sofrendo ali algum tipo de violência, porque ela não gosta mais do marido, mas ele não sai de casa e ele não aceita o final da relação. E mais uma vez a gente coloca mulher na pergunta, porque são os casos que mais acontecem. Se acontecer isso, ela vai perder o direito a essa pensão que nós estamos falando aqui, aos alimentos entre ex-cônjuges? Essa pergunta, ela é muito interessante e realmente ela toca num ponto muito sensível, né? Que é o dispor a vulnerabilidade, na maioria dos casos, da mulher, quando da ruptura. Então a gente sabe que em algumas situações a mulher, por várias questões, ela sai de casa, ela se vê obrigada a sair de casa, tá? E fica realmente esse temor, será que eu saindo de casa, será que eu abandonando o lar, entre aspas, eu vou perder a possibilidade de pleitear, de requerer esses alimentos? Em regra, não. O fato, inclusive, da traição, isso é uma coisa que a gente remonta lá, que a gente puxa lá para trás, quando a traição era motivo para perda de pensionamento, né? Então, assim, hoje a regra é o quê? O judiciário não se preocupar por quais motivos aquela relação acabou. Questões de foro íntimo, questões pessoais, esses pontos não são mais observados. Obviamente, se em alguma situação dessa repercutir numa questão de vulnerabilidade, aí o judiciário
até por conta do protocolo, sendo a mulher a parte mais vulnerável na situação, ele vai ter que se debruçar com mais calma. Sim. Mas o fato, respondendo objetivamente, o fato da mulher sair de casa, seja por qual motivo, Elton, exemplificando, ela se apaixonou por outro, deixou o marido e foi embora. Ela perde automaticamente o direito de pleitear? Não. Se ela voltar não voltar para o marido, voltar para a situação e conseguir demonstrar todas aquelas características que a gente veio trazendo até agora, que ela... A não ser que fosse um marido, um rapaz que ela deixou que fosse mais rico, hein, Elton? Que aí, se ela passasse a viver com esse cidadão, aí ela perderia o direito à pensão, que é um dos motivos até que perdem. Mas o que a gente quer dizer é que, juridicamente, não é isso, Elton? Inclusive, que após a emenda constitucional, né, que a gente sabe, da Constituição a partir de 88, e depois a emenda constitucional que eliminou a culpa do nosso ordenamento jurídico, hoje não há que o Estado se intrometer. Isso. Então, hoje a gente tem um princípio da menor intervenção do Estado na autonomia ou na vida das pessoas, no direito das famílias, não é isso? Isso. E aí, só para ficar claro, como você bem trouxe agora, atenção, eu não estou dizendo que o fato da mulher ou do homem saírem de casa, mas vamos lá, mulher, que é a questão da pergunta, sair de casa e começar um novo relacionamento, tá? Uma outra união estável, e aí depois ela termina isso aqui e quer voltar para cobrar alimentos para o ex. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma situação transitória, e aí ela sai de casa e ele alega que ele foi traído. Sim. E quer trazer isso como motivo para ela não cobrar pensão, ou não receber essa pensão. Não, isso aí, em regra, não vai ser motivo para que ela não receba a pensão. Né? Isso aí vai ser analisado aquelas características, aqueles pontos que nós trouxemos aqui durante todo o diálogo. Se ela realmente necessita, se tem uma dependência econômica, se existe um desequilíbrio, todas essas questões vão ser analisadas. Mas o simples fato dela sair de casa ou ter traído não vai afastar a possibilidade dela pleitear. Isso. E, Elton, a gente traz essa pergunta aqui porque a gente sabe que o divórcio é algo muito novo, é de 77. Então, a mulher, antigamente, ela não podia nem se divorciar. Ela era obrigada a permanecer numa relação, por vezes sofrendo, apanhando. E a gente trouxe essa situação porque é uma dúvida. Então, naquela época, se a mulher saísse de casa, por exemplo, ela perdia a guarda dos filhos. Ela não tinha direito, por vezes, a nem conviver com seus filhos. Então, a pergunta aqui a gente relacionou com a pensão alimentícia. Por quê? Porque a gente quer trazer que hoje a culpa no final da relação, ela não interessa a nenhum dos profissionais que estão ali trabalhando, a não ser que seja um fundamento relevante para o pedido. Exemplo, no caso de uma traição que trouxe um dano moral para aquele que foi traído. E aí sim ele poderia entrar com a ação de indenização por danos morais, se aquela traição ela trouxe uma vergonha para ele, um sentimento vexatório, enfim, existem ali os requisitos também que a jurisprudência, que os tribunais concedem essa indenização. Né? Mas a regra é que não, o que vai ser analisado não é o motivo do final da relação, e sim a necessidade, a possibilidade, a questão do trabalho, a questão da doença, que nós já conversamos aqui, não é isso? Exatamente. Então, nós estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer mais uma vez a você e ao Elton também pela parceria. Não é isso, meu colega? Muito obrigada. Sempre a satisfação. E cada vez a gente está trazendo, né, através do Família na Real, temas importantes, temas impactantes e esclarecendo a população, que é o mais importante. Excelente. Então, falar sobre alimentos entre ex-cônjuge é falar sobre justiça, equilíbrio e reconhecimento dos papéis assumidos durante a relação conjugal. Muitas vezes, um dos cônjuges, geralmente a mulher, abre mão da sua carreira, da sua independência e até da sua saúde emocional em prol da família. O fim do casamento não apaga esse histórico. E é aí que o direito das famílias entra como instrumento de reparação e proteção. Nós estamos falando de olhar com mais sensibilidade para essas histórias, levando em conta desigualdades reais que ainda existem.
Este programa foi um convite à reflexão e à informação, porque mais do que dividir bens ou encerrar um casamento, é preciso garantir dignidade para quem precisa recomeçar. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.